Por que Jesus veio aqui? Pedro diz: para ser um modelo. Um modelo no sofrimento, um modelo no comportamento e um modelo no trato com os opositores. Mas há um segundo motivo pelo qual Jesus veio aqui. E esse segundo motivo está no versículo 24. O versículo 24 também evoca Isaías 53. Pedro escreve pensando em Isaías 53 o tempo todo. Vejam o segundo motivo pelo qual Jesus veio aqui. O texto diz assim no versículo 24: carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Jesus veio aqui, o segundo motivo pelo qual ele veio aqui foi para ser substituto. Em primeiro lugar, ele veio para ser modelo. Em segundo lugar, ele veio para ser um substituto. Pedro está fazendo mais uma vez alusão a Isaías 53. Veja na sua Bíblia, Isaías 53. Jesus veio aqui, Pedro se lembra desse texto e então ele diz que Jesus veio aqui para ser exemplo com base em Isaías 53. E Jesus veio aqui para ser um substituto também com base em Isaías 53. Pedro repete isso no capítulo 3 da sua epístola. Ele diz em 3,18 de 1 de Pedro, ele diz: pois também Cristo morreu, ele fala. Aqui ele já diz abertamente a ideia, ele deixa surgir no texto aqui a ideia clara do trabalho substitutivo de Jesus, dizendo: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, e ele diz: o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. É a ênfase de Pedro no caráter substitutivo da morte de Jesus. Jesus veio a este mundo para morrer em nosso lugar, para sofrer a punição pelo nosso pecado, e assim nós pudéssemos ter perdão. Se não fosse a sua obra substitutiva, o nosso pecado estaria ainda sobre nós, e nós não teríamos como pagá-lo, mas ele sofreu em nosso lugar. Ele foi ferido em nosso lugar, ele foi morto em nosso lugar, e veio aqui para isso, para nos substituir na punição pelos nossos pecados. E então, Pedro, no finalzinho desse capítulo, ele diz o terceiro motivo pelo qual Jesus veio aqui. Ele veio aqui para ser modelo, ele veio aqui para ser substituto, e o versículo 25 diz que ele veio aqui para ser pastor. O finalzinho do versículo 24 fala assim: por suas chagas fostes sarados. Como foi que nós nos machucamos? Como foi que nós adoecemos? Como foi que nós nos ferimos? O texto diz: por suas chagas fostes sarados. Quando foi que eu me machuquei? Quando foi que você se machucou? Quando eu adoeci? Quando você adoeceu? Quando isso aconteceu? Pedro explica quando isso aconteceu. Pedro diz no versículo 25: porque estáveis desgarrados, como ovelhas. Quando nós nos machucamos? Nós nos machucamos quando nós nos desgarramos. Nós nos afastamos do Senhor. Vivemos as nossas vidas como nós bem entendemos. Vivemos longe dEle. Trilhamos a nossa vida em meio a desertos.
trilhamos a nossa vida caindo em abismos, nós nos ferimos em espinheiros, nós padecemos em terrenos pedregosos, nós fomos vítimas de lobos vorazes que nos machucaram, que nos atacaram, que tentaram nos devorar. Nós éramos ovelhas perdidas, caminhando por lugares perigosíssimos, por lugares hostis, por terrenos hostis, e nos ferimos muito. Tínhamos muitas chagas, tínhamos muitas feridas, mas o texto diz que Ele nos curou. E quando isso aconteceu, o texto fala: estávamos desgarrados como ovelhas. Agora, porém, o texto diz: vos convertestes. Vocês se voltaram. Vocês mudaram de direção. E vocês se converteram ao pastor e bispo da vossa alma. Vocês estavam perdidos, feridos e machucados. Mas houve um dia em que vocês mudaram de direção. Vocês foram a Ele e disseram: até agora eu tenho sido o condutor da minha vida. Eu tenho sido o meu bispo e o meu próprio pastor. Eu tenho me conduzido e tenho me governado. Eu tenho buscado o meu próprio alimento, a minha própria água e o meu próprio caminho. E só tenho me machucado. Mas agora eu estou mudando o meu caminho. Eu estou mudando a minha visão. Eu estou mudando a minha mente. Eu estou me voltando para o Senhor. E daqui para frente o Senhor será o pastor e o chefe, o supervisor, o bispo da minha vida. E quando fizemos isso, Ele nos curou, Ele nos sarou. Ele veio aqui para isso, para ser pastor. Por que o Natal é comemorado? Por que Deus se fez homem? Por que o Verbo se encarnou? O Verbo se encarnou para ser modelo. Jesus é o seu modelo. Você o imita, você desenha a sua vida sobre o modelo que é Ele. Jesus veio aqui para ser substituto. Você já recebeu o perdão dos pecados por meio da obra substitutiva dele? Você já pode dizer: Ele morreu por mim? Ele é o meu substituto, o meu redentor, aquele que morreu a minha morte. Você já pode olhar para o Senhor e dizer: Ele padeceu em meu lugar. Você pode dizer isso? Ele é o seu substituto. Ele veio aqui para ser pastor. Você pode dizer: Ele é o meu pastor, o meu chefe, o meu guia. É Ele quem me sustenta, é Ele quem dirige os meus passos, mata a minha fome e sacia a minha sede. Ele é o seu pastor, Ele é o seu substituto, Ele é o seu modelo. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esses versículos que nós lemos, e queremos pedir que na nossa vida o Senhor Jesus seja sempre, ó Deus, o nosso modelo. Que sempre o reconheçamos como aquele substituto nosso na cruz, que sofreu aqueles golpes em nosso lugar. E que, ó Deus, no nosso dia a dia, Ele seja de fato o nosso pastor e chefe, o nosso guia e Senhor, o nosso bispo, o supervisor das nossas vidas, aquele que nos dirige e que é o nosso dono. Faça com que os objetivos da encarnação, os propósitos do Natal, os alvos pelos quais Cristo veio a este mundo, sejam realizados em nós. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa súplica, em nome dele. Amém.